Boa tarde. Na atenção que em cada semana dedicamos à família, queremos olhar desta vez a sua importância na construção da identidade dos seus membros. É o que faremos dentro de instantes com a presença entre nós da doutora Teresa Rebelo Pinto, psicóloga. Antes, porém, os temas da atualidade religiosa para os quais chamamos hoje a sua atenção. O Papa Francisco apresentou esta quarta-feira uma catequese sobre a figura dos bispos como símbolo da maternidade da Igreja, na sua missão de serviço e dedicação aos outros. O Papa Francisco apresentou esta quarta-feira uma catequese sobre a figura dos bispos como símbolo da maternidade da Igreja, na sua missão de serviço e dedicação aos outros. Il vescovato non è un'onorificenza, è un servizio. E questo Gesù l'ha voluto così. Non deve esserci posto nella Chiesa per la mentalità mondana. La mentalità mondana parla di ma quest'uomo ha fatto la carriera ecclesiastica, è diventato vescovo. No. Nella Chiesa non deve essere posto per questa mentalità. Il vescovato è un servizio, non un'onorificenza per vantarsi. O Papa sublinhou que este não é um cargo de prestígio e pediu que os bispos saibam ser um sinal visível da ligação entre Cristo e o seu povo, um instrumento de comunhão e não homens que constroem uma carreira. I santi vescovi sono tanti nella storia della Chiesa, tanti vescovi santi. Ci mostrano che questo ministero non si cerca, non si chiede, non si compra, ma si accoglie in obbedienza, non per elevarsi, ma per abbassarsi. È triste quando si vede un uomo che cerca questo ufficio e che fa tante cose per arrivare là, e quando arriva là non serve, si pavoneggia, vive soltanto per la sua vanità. Tentar novas linguagens que permitam chegar àqueles que estão longe do Evangelho. A intenção resulta do centenário da fundação dos Paulistas, que se concluiu entre nós com a dedicação da nova capela de Jesus Mestre. Dia festivo para os paulistas que encerravam as comemorações do centenário da sua fundação por Tiago Alberione, com a comunidade da Apelação em Lisboa a inaugurar a Capela de Jesus Mestre. Dom Manuel Clemente, que presidiu a Eucaristia, sublinhou a figura do apóstolo Paulo, que inspira o carisma de Tiago Alberione. Foi ele que, na sua sensibilidade, dotou a Igreja com esta família que faz dos modernos meios de comunicação veículos de anúncio da mensagem cristã. A família paulista, nos seus diversos ramos, tem seguido este percurso e muito bem, quer através das publicações, quer através do áudio, enfim, através de tudo aquilo que os média possibilitam e vão possibilitando agora quase vertiginosamente, e por isso é uma exemplificação clara, como eu dizia, do que é um carisma. Portanto, uma graça que Cristo concede aos seus, pelo seu Espírito, com certeza, para que aquilo que é oportuno fazer se faça, mas isto geralmente acontece através de alguém que fica mais sensível a isso e depois anda para a frente, como foi o caso do Padre Alberione. Este centenário foi para os paulistas um convite para revisitar as origens e delas partir para os desafios que o presente coloca aos que se propõem anunciar o Evangelho. Abraçar o desafio nos novos meios de comunicação, mas sem desvirtuar a especificidade da mensagem que se quer transmitir, nem diminuir a dimensão da espiritualidade e contemplação que caracteriza os paulistas.
Como diz São Paulo, tudo é bom, mas nem tudo nos convém. Então selecionar, fazer uma seleção daquilo que convém para que possamos continuar a ser aquilo que a Igreja espera de nós e que o mundo espera de nós a partir do nosso carisma. Então sermos apóstolos da comunicação. Significa isto compreender as lógicas da comunicação, a um certo momento também chamar a atenção daquelas que se tornam não lógicas da comunicação, ou estar atento também à deontologia da comunicação e à ética da comunicação. Portanto, haver aqui um trabalho de reflexão sobre a comunicação que se pratica em Portugal e nos países onde nós estamos envolvidos. E, em terceiro lugar, eu diria de conseguir conquistar, através de novas linguagens, aqueles que estão mais afastados da vivência do Evangelho ou que desconhecem o próprio Evangelho. No encerramento das comemorações deste centenário, o Patriarca de Lisboa abençoava e dedicava a Capela de Jesus Mestre, um espaço de culto, que é também ele uma linguagem para comunicar Deus com a modernidade. Ligando o que está cá dentro com o que está lá fora e tudo em volta do altar, que também está muito bem realizado na sua simplicidade, ela já de si é uma evangelização, quer dizer, fala do que é Jesus Cristo e dos sinais da sua presença na Igreja, nesta comunidade em concreto, é mais propriamente um oratório interno, mas depois, com certeza, com a porta aberta e até com o sino a tocar lá fora, também o benzi para chamar as pessoas. A este ato celebrativo associaram-se os membros da família paulista presentes em Portugal e familiares, amigos e cooperadores dos que dão hoje continuidade à obra fundada por Tiago Alberione e que se propõem a anunciar o Evangelho através dos modernos meios de comunicação social. A experiência mística cristã foi tema central num congresso em Fátima, promovido pelas congregações carmelitas e teresianas. No âmbito das comemorações dos 500 anos do nascimento de Santa Teresa de Jesus, os diversos institutos religiosos inspirados na Carmelita de Ávila levaram ao Domus Carmeli, em Fátima, o tema da mística cristã. Durante 3 dias foi apresentado o exemplo que os grandes místicos, passados ou contemporâneos, deixaram à Igreja e às comunidades católicas de hoje, nomeadamente em tempos em que a vivência cristã fica muitas vezes pela rama. Uma fé sem experiência é uma fé muito teórica, é uma fé que, porventura, fica apenas na crença de um conjunto de normas, de regras, mas que não entra no cerne da vida religiosa, no cerne da vida cristã, que é entrar neste mistério de Deus, nesta sabedoria de Deus, nesta experiência que dá, a partir do interior da pessoa humana, dá um novo sentido para a existência. Essencialmente a nossa fé deve ser vivida também nesta experiência profunda de Deus, não teorizada, não da doutrina da que aprendemos, mas sobretudo na experiência da nossa vida. E acho que as ordens religiosas e com a espiritualidade, a tradição que temos, concretamente também toda a tradição carmelita e dos nossos santos, dos nossos místicos ao longo destes séculos, ensinam-nos de facto, eles no seu tempo, hoje no nosso, levar as pessoas a uma maior experiência profunda da vivência da sua fé como uma experiência profunda da presença de Deus nas suas vidas e que isso as transforme. Na conferência central do Congresso, o padre Juan Martín Velasco, teólogo espanhol especialista em fenomenologia das religiões, sublinhou que todas as pessoas têm uma vocação mística. Ser místicos não é viver no séptimo cielo, ni es tener necesariamente que recluirse en un monasterio. Ser místico es hacer la experiencia de la fe. Y la experiencia de la fe se puede hacer allí donde se vive. O Congresso em Fátima apontou ainda para a necessidade de uma pastoral católica menos baseada em ritos e preceitos, mais enraizada no cotidiano das pessoas. Para isso é preciso mudar mentalidades e renovar métodos. Los místicos todos han sido maestros de oración y han sido grandes orantes. Pero la oración no es el único camino. Se puede hacer la experiencia de la fe también cuando se practica la justicia, cuando se ama a los demás. No olvidemos que el Nuevo Testamento dice, el que no ama no conoce a Dios. Nós já não podemos apenas, desde a começar da infância até a vida adulta, nós não podemos
preocupar-nos apenas em transmitir conhecimentos teóricos, nem tampouco apenas apelar ao compromisso, porque a Igreja está sempre a apelar ao compromisso dos cristãos com as realidades da pobreza, com as injustiças, e muito bem. Mas todo este compromisso tem que ter uma motivação de fundo. E quem pode dar esta motivação de fundo é a mística, é a espiritualidade, é a oração, é a experiência. Os leigos presentes no congresso sobre a mística cristã no Domus Carmeli em Fátima também deixaram o seu testemunho. A Igreja tem de criar eventualmente menos estruturas rígidas e virar-se mais para dar a possibilidade, ensinar o caminho das pessoas experimentarem a vida de Deus, a vida com Deus em cada dia. A imagem que vivemos e tentamos transmitir da fé e da religião, do cristianismo, é realmente de um Jesus amigo. Pronto, também, claro, inspirados muito no modelo de Santa Teresa, mas é esse amigo fiel, é esse companheiro todos os dias. Temas que pode aprofundar no portal informativo da Igreja Católica em agência.eclesia.pt. A família é fundamental na estruturação da identidade de cada homem e mulher. O que nos define, a nossa personalidade e a forma como nos relacionamos são aquisições que recebemos no seio das nossas famílias. Entre nós está a doutora Teresa Rebelo Pinto, psicóloga. Muito obrigado por estar na nossa companhia. Na verdade, a família é fundamental na estruturação daquilo que somos, não é? Na nossa própria identidade, na forma como nos relacionamos uns com os outros. Sim, muito obrigada antes de mais pelo convite e, de facto, é bom que possamos falar da família no ano em que comemoramos os 20 anos do Ano Internacional da Família e, sem dúvida, que a família é o primeiro núcleo da sociedade em que nós nos desenvolvemos e, como tal, o seu papel na construção daquilo que somos é indiscutível, não é? A propósito dos olhares sobre a família, já aqui estiveram outros convidados a falar sobre outras perspectivas da família, mas não podemos esquecer como aquilo que nós somos estará sempre ligado à família de onde nós viemos, não é? Colabora com o Instituto de Ciências da Família da Universidade Católica Portuguesa, pertence também aos Psicólogos Associados, que, ao que sei, têm em curso uma iniciativa Quem Sou Eu? Entre as várias vertentes tem também uma exposição a decorrer, que pode ser visitada até ao final de novembro. Que projeto é este, do Quem Sou Eu? Ora bem, portanto, nós somos, os psicólogos associados são parceiros do Instituto de Ciências da Família, sobretudo no que diz respeito às investigações, e este projeto começou exatamente com uma investigação à volta das questões da identidade. E era uma investigação algo curiosa, porque as pessoas, os participantes, para além de preencherem alguns questionários sobre os seus estilos de identidade, teriam que escolher uma gaveta à sua escolha que os representasse. Portanto, uma gaveta à qual tiravam uma fotografia, e este estudo um pouco diferente, no qual o Instituto de Ciências da Família colaborou com alguns dos seus investigadores, pretendia perceber de que maneira é que a nossa organização interna está espelhada nas nossas gavetas. A partir daqui nasceram os encontros com a identidade, que no fundo é uma iniciativa multidisciplinar e que pretende responder a esta pergunta, quem sou eu, mas de diferentes pontos de vista, portanto, quer do ponto de vista científico, através desta investigação, quer do ponto de vista artístico, através de uma exposição que reúne um conjunto de artistas atuais, e cada um dos artistas colocou nesta exposição uma peça que representa a sua própria identidade ou que eles sintam que representa algum ponto de vista da identidade. É muito engraçado que, por exemplo, o Pedro Batista colocou uma pintura que tem a ver com a relação entre pai e filha, por exemplo, não é? Portanto, a questão da identidade familiar e do impacto que isso tem na construção da identidade pessoal está presente quer na exposição, quer no dia da conferência, que será no dia 15 de novembro, em que a professora Maria Teresa Ribeiro, em particular, irá falar do papel da família na construção da nossa identidade. Esta exposição pode ser visitada no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, aqui em Lisboa. A família é fundamental, obviamente, estávamos a falar sobre isso na definição daquilo que somos.
Porém, a família hoje em dia, e dadas as características da sociedade em que nos inserimos, começa de alguma forma, ocorre o risco de assistir a uma certa diluição da sua carga, não é? Do seu grau de influência sobre os seus membros em face de um cerco constante e um bombardeamento constante de mensagens que nos chegam de diversas vias, meios de comunicação social, publicitárias, etc. Até que ponto é que está em risco, ou ocorre o risco de se diluir mais, esta carga, esta importância da família na estruturação da identidade do indivíduo? Ora bem, é muito importante perceber que, apesar de haver, sem dúvida, ou de ter havido uma transformação na família, a carga da família, ou o impacto da família na construção da nossa identidade, manter-se-á sempre da mesma forma. O que significa que, obviamente, a sociedade será sempre aquilo que forem as suas famílias, como a professora Maria Teresa Ribeiro costuma dizer, mas nós, ou por imitação, ou por aproximação, ou por afastamento daquilo que foi o nosso contexto, a carga da família estará sempre presente. Portanto, independentemente do núcleo familiar, se ele é alargado, se ele é mais nuclear, se são famílias monoparentais, são famílias que vivem juntas ou separadas, independentemente do estilo da família ou do estilo das relações familiares, isso estará sempre presente naquilo que nós somos. Não é? Há muitas vezes a dificuldade em separar identidade de personalidade. Não é? Portanto, às vezes há esta confusão e é importante percebermos que identidade tem a ver com a pessoa que nós somos e a personalidade tem a ver com a maneira como nós funcionamos. Não é? E, portanto, sem dúvida que as questões da família vão interferir nestas duas dimensões, e que a identidade é um processo, ou a construção da identidade é um processo infindável. Portanto, a nossa família, mesmo quando já não está entre nós, estará sempre presente nesse processo de construção identitária. Isto é um processo natural, as coisas acontecem naturalmente, é assim, embora estejamos a dedicar-lhes agora uma atenção especial e sejam, nomeadamente através destas iniciativas abordadas até numa linha científica, as próprias famílias terão noção do grau de importância da missão que desenvolvem. Muitas vezes isto é tão natural que merecia às vezes um pouco as pessoas pararem, não é? E refletirem um bocadinho na importância destas realidades, as próprias famílias. Sim. Isso é muito engraçado. Enquanto psicóloga atendo muitas famílias e é muito engraçado que por vezes os pais, particularmente, mas obviamente as famílias, estão muito preocupadas com os papéis, não é? E muitas vezes é preciso fazer essa lembrança de que isto também é um processo natural e, portanto, eu acabo por fazer essa chamada de atenção e essa sugestão às famílias de que vivam em família e muitas dessas questões acabam por desaparecer, não é? Porque, obviamente, que cada membro da família deve preocupar-se em cumprir o seu papel e estas transformações na família às vezes têm interferido com a noção do papel de cada um dentro da família. Portanto, há muitas vezes alterações de papéis em que filhos estão a fazer o papel parental, os pais estão a cumprir o papel das mães. Por exemplo, isso é um dos grandes problemas que nós temos assistido hoje em dia, é com a questão da igualdade. Tem-se perdido um bocadinho o que é a noção do papel do pai em relação ao papel da mãe, que é totalmente diferente e muitas vezes se mistura. E isso muitas vezes faz com que as pessoas se esqueçam de estar só em família e que isso só por si vai gerar um bom impacto nos restantes elementos. Até é muito engraçado que faça menção a essa questão de ser um processo natural. Sem dúvida é um processo natural e que se cada um cumprir o seu papel, o processo está a ser cumprido. Depois é preciso também reabilitar um bocadinho aquela... dar tempo ao tempo, dar importância ao tempo, ao vagar, não é? Hoje vivemos em sociedades muito aceleradas, estamos sempre atrasados para qualquer coisa e isso não é nada bom para um bom funcionamento familiar. Mais uma vez, as questões do funcionamento familiar têm impacto, obviamente, na construção do eu, mas muitas vezes os pais querem privilegiar o tempo de Cronos, não é? Com as suas famílias e eu posso sentir muito próxima da minha família
no momento em que nem estou fisicamente com eles, não é? Portanto, aqui o clichê da qualidade sobre a quantidade de tempo que se passa em família pesa um bocadinho, apesar de, obviamente, não se fazem omeletes sem ovos e, portanto, é preciso estar em família, mas também temos que entender a família no contexto em que estamos. Portanto, num contexto em que as famílias precisam muitas vezes de ter duplos empregos, em que os dois pais trabalham, em que muitas vezes há filhos que precisam de trabalhar para assegurar as suas próprias necessidades. Portanto, é preciso privilegiar tempo em família e vivências em família, mas tendo em conta a sociedade em que estamos, como por exemplo a questão das tecnologias, que a meu ver é das situações atuais que mais interfere nas relações familiares. Porque há tecnologias em todas as divisões da casa, muitas vezes. Tecnologias para comunicar, paradoxalmente. Tecnologias para comunicar, em princípio, à distância, e que hoje em dia aparecem na comunicação, até há aquelas piadas das pessoas a comunicar de um lado para o outro da mesa por mensagens, não é? Portanto, isso interfere sem dúvida nas relações familiares. É uma dimensão em que convém ter atenção e salvaguarda dos espaços realmente que deveriam ser sagrados, não é? No funcionamento familiar. Doutora Teresa Rebelo Pinto, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa, ter estado connosco. Fica então o convite para uma visita a esta exposição no Museu Nacional de História Natural até ao fim do mês de novembro. Conheça-se melhor a si e aos outros. Não perca Encontros com a Identidade. De 30 de outubro a 30 de novembro, exposição com vários artistas e conferência no Museu Nacional de História Natural e da Ciência. Uma organização Psicólogos Associados. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. O que somos, a imagem que os outros têm de nós, a nossa identidade, algo que recebemos em grande medida no ambiente familiar e, por isso, a família se reveste de uma tão grande importância na educação das gerações. Obrigado por ter estado connosco. Recordo ainda que mais logo, pelas 22h45, a Eclésia também pode ser sintonizada na Antena 1. Tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.